Olá, então, vamos iniciando o nosso terceiro encontro síncrono da disciplina de Práticas Educativas de 2025, semestre 2, segundo semestre. Então, hoje é o terceiro encontro síncrono, o encontro que a gente dedica a uma explicação mais detalhada e uma combinação sobre a entrega da avaliação de sistematização do semestre, né? AS. Então, hoje a gente vai se dedicar a explicar um pouquinho o que vem antes, o que é necessário para construir essa entrega, a própria construção do documento e o que vem depois, para a gente já deixar tudo combinado e organizado. Vou dar boa noite, eu sou a professora Cristiane, tenho uma turma, e aí estou dando boa noite para quem assistir isso hoje, né? Mas também um cumprimento especial a todos que vão assistir em qualquer momento que lhes for mais conveniente. Importante é assistir. Boa noite a todos, então. Sou a professora Josiane, né? E vamos deixar tudo alinhado agora para essa reta final. Microfone fechado, professor Alexandre. Já é de costume, desculpe, pessoal. Eu sou o professor Alexandre, então, também tenho uma turma da disciplina, e hoje, então, abordaremos as orientações para a nossa AS, então. Então, gente, no módulo onde a gente disponibiliza toda a explicação de AS, tem toda a explicação. O que é AS nessa disciplina? É a entrega de um pôster. Um pôster que resume como foi a aplicação da oficina, que era o objetivo pedagógico principal desta disciplina. E aí, só para a gente rememorar, essa disciplina de práticas educativas, e essa disciplina a gente precisa escolher, né, uma temática. Essa é uma das principais, um dos principais objetivos dessa disciplina. A gente escolher uma das temáticas, que a gente precisa escolher entre diversidade, acessibilidade ou inclusão. Escolhendo uma dessas temáticas, vocês buscam um campo para aplicação de uma oficina pedagógica. Então, até a AP2, esse era o trabalho de vocês, contextualizar esse campo, entregar para nós um trabalho que contextualizasse o campo de aplicação da oficina, explicando o campo, definindo a metodologia que vocês vão usar para aplicação dessa oficina, mas especialmente delimitando essa temática. Isso é uma das grandes dificuldades, é a gente conseguir delimitar, que é enxergar, é definir. Eu vou trabalhar na diversidade, vou trabalhar na área de inclusão ou na acessibilidade. Isso posto, aí era para sair a campo e aplicar a oficina que vocês receberam autorização após a correção de AP2, né? Tá? Corrigido AP2, autorizado, vai para campo, aplica a oficina, e aí a gente recomenda, aproveita esse momento da aplicação para fazer os registros necessários, porque para essa vocês vão precisar usar, né, todo o material que vocês coletaram durante a aplicação da oficina. Por quê? Porque a S é a confecção de um banner. É um banner, por quê? Porque é como se fosse um grande cartaz, uma folha de PowerPoint, né, um slide de PowerPoint, onde vocês explicam para a gente, resumidamente, todos os objetivos da oficina, metodologia, contextualização, colocam fotos de como foi a aplicação. Então, fiz um resumão aí do que vai acontecer agora em AS. O professor Alexandre está mostrando para nós
na apresentação a trilha de aprendizagem que vocês têm, né? E ali onde ele está marcando, a etapa de AS, ela vale 5 pontos, tá? Então, é muito importante essa etapa, né? Ela vale 5 pontos e ela tem todas as orientações. Cada um dos itens que vocês abrem ali, ó, orientações para S, onde o professor acabou de marcar. Modelo para S, né? Tá tudo marcado. E a próxima é já a entrega, é aquele local onde a gente já trabalhei no modelo, aí clica ali na entrega para mandar para a gente o documento que vocês elaboraram, tá? Sobre a sua S, aí tem só uma explicação geral e as orientações para a S, né? Que é aquela outra aí, orientações sobre avaliação semestral, né? Então, essa avaliação semestral é o momento de compartilhar as suas reflexões e produção com todos os colegas da disciplina. Para isso, você deverá elaborar um pôster para socializar os resultados do trabalho desenvolvido. Então, compreendam que até a P2, vocês estavam usando uma linguagem verbal de futuro, porque ainda não haviam aplicado a oficina. O banner, que é AS, vocês vão usar uma linguagem no passado, porque vocês já aplicaram a oficina, tá? É importante essas contextualizações, né? Para a gente não ter que estar pedindo reenvio. E, claro, a gente tem que fazer a gente tem que exercer um nível de exigência acadêmico, né, nesse trabalho. Então, é importante a gente fazer algumas considerações. Então, um pôster é um tipo de trabalho científico que tem o objetivo de apresentar e divulgar de maneira sucinta os resultados de uma pesquisa ou um projeto, na íntegra ou de seus resultados parciais. Para compor um pôster, deve-se organizar as informações, salientando as ideias centrais do trabalho para que sejam facilmente compreendidas. No nosso último encontro síncrono, a gente deixava bem claro para vocês a importância de fazer uma escrita que seja compreensível. A gente deu até a dica de, ao ler o trabalho, antes de entregar, antes de fazer a entrega, leia o trabalho. Coloque-se no lugar do leitor. Coloque-se no lugar dos professores, nós que vamos estar lendo. A gente vai conseguir entender como foi a aplicação daquela oficina, com aquela escrita que vocês fizeram, né? Bem importante, assim, vocês fazerem essa leitura antes de enviar para a gente, tá? Então, ali, ó, neste momento, você já deve ter realizado a oficina. Claro, né? A gente vai estar relatando uma oficina. Lembre-se que, mesmo tendo realizado os trabalhos em grupo com colegas da mesma turma, em função da avaliação, todos devem publicar o arquivo. O arquivo de AS tem publicação individual. Vocês podem produzir coletivamente, mas cada um vai fazer a sua própria entrega, tá? Todos devem publicar o artigo, ou seja, o pôster de AS. Para a elaboração do pôster, sugerimos que você retome os itens já definidos ao longo da P1 e da P2, pensando nos resultados obtidos na oficina. É fundamental trazer evidências da oficina. O que são as evidências, gente? São registros, fotografias, né? São imagens que vocês captaram durante a aplicação da oficina. E aqui cabe ressaltar que não serão aceitas fotos genéricas.
que vocês não apareçam, uma foto que a gente vê que é da internet. Às vezes tem gente que quer postar uma foto, tá aparecendo só as mãozinhas das crianças em cima de um trabalho. Gente, não, né? E por isso é que o nome é evidências. Essa é uma disciplina remota, né? Ela é à distância. Então, a gente precisa, para validar, né, essa parte do currículo, dessa extensão, a gente precisa validar isso com comprovações. Essas comprovações, não pode alguém olhar um pôster de vocês e dizer, ah, mas isso aqui pode ter sido retirado da internet ou de um trabalho de 3 semestres atrás, né? Então, tem que ficar comprovado, através das evidências, que aquele trabalho é de vocês, né? Então, cuidem na hora de registrar, de fazer os registros. Prof. Josi. E não adianta tirar foto só dos materiais ou do ambiente. Ah, será que a oficina, né? Só desse momento, assim, tem que aparecer vocês, né? E quem está participando dessa oficina, porque é um processo, né? Não adianta só tirar ali, ah, vou utilizar foi utilizado esses materiais nesse ambiente, né? Ou o resultado do que vocês gostariam. Ah, a nossa oficina foi para fazer, conscientizar o local que tem que fazer uma rampa para o cadeirante. Aí tira, olha, a gente conseguiu, o pessoal se conscientizou e fez a rampa, e tira a foto da rampa. Não, não é isso que a gente quer, né? Não é esse o objetivo que vocês vão querer alcançar lá na oficina, é o que a gente quer observar. Se vocês alcançarem esses objetivos, mas não só a foto disso, tem que aparecer todo o processo do como vocês fizeram essa oficina. Bem importante, gente, essa colocação, tá? Tanto eu, quanto a Prof. Josi, quanto o Prof. Alexandre, nós somos professores dos estágios também, né? Então, a gente exige isso, o estágio é mais para o final do curso, mas são exigências acadêmicas necessárias. Quanto antes a gente se apropria dessas aprendizagens, menos a gente sofre nos momentos mais cruciais do curso, que é o final do curso, que a gente já está preocupado com formatura, né, que é um estágio maior, que a gente se envolve mais. Se essa aprendizagem já estiver tranquila, consolidada para vocês, todo o processo fica mais tranquilo, mais fluido, né? Para que a gente consiga, enfim, acumular aprendizagens mais importantes do que estar preocupado com a evidência, com a formulação de uma introdução, né? Essas todas são aprendizagens importantes, né, para a vida acadêmica, assim, né? Então, a parte das evidências, e depois a gente vai mostrar de novo alguns exemplos, mostrar mesmo fotos de pôsteres de semestres anteriores, para que vocês consigam enxergar isso que a gente está explicando para vocês, tá? Então, para a elaboração do pôster, sugerimos lá que vocês retomem o que foi já trabalhado e definido ao longo da P1 e da P2. É fundamental recolher, né, as evidências, e elas podem ser aí links, se for também para as referências e tal, ou outros formatos, vocês escolhem, mas o importante, gente, é que tem que ter algumas imagens, e pensem na hora de selecionar essas imagens, o que essa imagem diz? O que ela mostra? Qual é a relevância? Por que eu escolhi essa imagem e não outras? Porque hoje é muito fácil a gente fazer foto, a gente fazer registro com o telefone da gente, né? Então, às vezes, a gente tem muitas fotos. Por que selecionei aquela? O que aquela foto está mostrando? Que momento do fazer pedagógico foi capturado por essa fotografia, né? Para vocês poderem depois explicar para a gente, tá? É importante finalizar o pôster destacando nas considerações finais, por exemplo, suas impressões, as potencialidades e as limitações da oficina realizada. Essa aqui, gente, é uma parte que eu gosto de explicar,
Porque, às vezes, o acadêmico imagina que para tirar uma boa nota, para ser bem avaliado, ele tem que dizer que a oficina foi perfeita, que atingiu todos os objetivos, que foi tudo maravilhoso, que tudo funcionou, né? Eu tenho mais de 30 anos de carreira, professor Alexandre também, professora Josi também. Gente, nenhum dia na vida de um professor é perfeito. Se a gente for falar didaticamente, pedagogicamente, nenhum dia é perfeito. A gente se organiza, a gente planeja, a gente organiza, mas a aplicação ela é feita com gente, não é feita com máquinas, com robôs que a gente pode prever cada reação. A gente não tem como prever as reações de seres humanos. Então, às vezes, aquela atividade que a gente planejou com tanto carinho, com tanta dedicação, e que a gente achou que ia bombar e que eles iam adorar, simplesmente se mostra ineficaz. Nada atinge eles. Aí um passarinho bate na janela e tu consegue dali puxar alguma coisa que vira um sucesso, hit do momento. Então, gente, não imaginem que a gente não vai compreender quando vocês colocarem. Eu falando da rampa. A rampa não ficou no ângulo que a gente gostaria que fosse, o ângulo legal seria tal, mas aí o ângulo ficou mais ou menos, tivemos que fazer mais uma curva, ou faremos numa próxima. A instituição se comprometeu a terminar, porque não foi possível terminar no tempo previsto. Gente, isso é vida. Isso é vida real. Né? E é isso não vai baixar a nota de vocês, isso não vai prejudicar a avaliação de vocês. A nossa preocupação aqui é que vocês consolidem a aprendizagem de como formular uma oficina que seja completamente contextualizada com o campo que vocês escolheram. Esse é o nosso objetivo. A gente sabe que não vai ser perfeito, a gente sabe que vocês não têm 100% de experiência. Então, não há nenhum problema em falar das impressões de vocês, em falar das limitações, claro, tudo de forma respeitosa, tudo, né, dentro de um caráter ético, né, de tudo que é possível se fazer, né, a gente se colocando no lugar de acadêmico, né, de aprendiz, eternos aprendizes nós somos. Então, é possível sim, tá? Não se preocupem com isso, né, por favor. E aí, o modelo do pôster, gente, ele está disponível no bloco da sistematização. E aí tem lá a figura que a gente mostrou para vocês antes, né? Vocês não precisam pegar outro modelo, usar... Tá ali direitinho. Esse é o modelo. Ó, o que tem? Título do trabalho, que esse título já está definido. Quer falar, professor Alexandre? Pode ser. Uhum. Então, pessoal, esse é o modelo, como a professora Cristiane acabou de falar, né? Ele está disponível, vocês vão conseguir baixar ele é um arquivo editável, então vocês conseguem fazer o preenchimento das informações diretamente no arquivo. Né? Então, ele segue, né, com o logo da UBRA, o título principal, que é Formação de Professores, Práticas Educativas, que a disciplina é padronizado, e aqui o título do trabalho, então, é o título que vocês deram para a oficina, para o projeto de vocês e, posteriormente, aplicaram na oficina. Então, o título aqui do trabalho, em letras mais destacadas, aqui o nome do autor ou dos autores que realizaram o trabalho, nome do professor, né, e a instituição. Então, aqui são também respostas seguindo, então, cada aluno, né, e o professor da respectiva turma. O nosso primeiro item, então, é a introdução. Então, os itens de introdução e objetivos estão indicados na P1 e a P2, podendo ser resumidos no pôster. Então, como a professora Cristiane falou anteriormente, vocês vão ter que fazer uma
um retrocesso de pesquisa, ou seja, né, voltar para a P1 e para a P2, buscando essas informações. Né? Então, cada etapa, a P1, a P2 e a S, elas são um somatório. Na verdade, uma depende da outra. Então, por isso que a gente precisa, então, buscar essas informações nas etapas anteriores. Então, introdução, quais foram os objetivos, né? O que essa oficina tinha como objetivo, né? O que ela previa alcançar, né? Então, aqui vocês vão trabalhar com todas essas informações que vocês também já abordaram em outras etapas, né? A P1 e a P2. Qual foi a metodologia? Né? Então, informe como, onde e com quem a oficina foi desenvolvida. Indique também que materiais e recursos foram utilizados. Então, aqui, de uma forma sucinta, a gente precisa saber com o que vocês trabalharam, né? Em termos metodológicos, mas também com os recursos. Né? Então, isso é bastante importante e também já foi desenvolvido lá no projeto inicialmente. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Pois segue para resultados. Nesse item, você deverá descrever os resultados obtidos na execução da oficina. Deverá complementar as informações, apresentando evidências da oficina, como gráficos, fotos e tabelas. Né? Então, como foi também comentado na página anterior, talvez seja o item um dos mais importantes, porque aqui vocês vão conseguir finalizar, né? Deixar as pessoas que vão fazer a leitura desse pôster ou durante a apresentação de vocês desse pôster, entender o que é aqueles objetivos que foram traçados inicialmente, se eles foram alcançados parcialmente, ou se, por alguma situação, eles não foram totalmente atingidos. Né? Então, aqui é o local onde que vocês vão fazer essa descrição. Gráficos, né? Em alguns casos que foram utilizados para fazer abordagem de dados, é importante, então, citar. Fotos, que são as imagens importantíssimas, né? E também tabelas, dependendo da temática da oficina. Pessoal, aqui tentem organizar, né, esse material, que ele fique também com um layout bonito, né? Cuidem com os alinhamentos desse material que é inserido no pôster, né? Ele é um material, então, que fica salvo, fica disponível para consulta. Então, tenham cuidado, né, com essa questão também de alinhamento das imagens. Por mais que nós não tenhamos muito espaço no pôster, mas que essas imagens fiquem legíveis, né? Por vezes, vocês podem acrescentar uma legenda descrevendo, né, o que aquela imagem está abordando. A professora Cristiane falou isso anteriormente. Né? Então, uma dessas, colocar uma legenda embaixo da imagem com uma descrição bem sucinta, mas que consiga fazer com que as pessoas, né, que vão ler o material se sintam no ambiente em que a oficina foi desenvolvida. As considerações finais, né? Então, nesse item, você deverá indicar suas impressões sobre os resultados da oficina, as potencialidades e limitações do trabalho desenvolvido. Né? Então, aqui, mais uma vez, é algo pessoal e que vocês perceberam, que vocês sentirem ao aplicar a oficina. Então, aqui vocês fazem toda essa descrição, né, das impressões que tiveram durante a execução da oficina. Então, vocês percebem que ela parte dos objetivos, né, o que se pretendia atingir, ela passa pela metodologia, o que vocês utilizaram de material ou metodologia didática para
desenvolver essa oficina, ela contempla o resultado e também as considerações a partir da percepção de vocês. Então, o pôster, ele acaba, então, relatando, né, e fazendo com que as pessoas percorram também por esse projeto que vocês elaboraram e pela aplicação da oficina. E, por último, então, as referências que vocês utilizaram. As referências, pessoal, precisam estar seguindo as normas da ABNQ, né? Façam consulta. Eu posso até colocar um arquivo com algumas normas assim bem básicas, mas cuidem com essas referências, porque nós estamos fazendo um pôster que é um trabalho científico, e vocês estão no meio acadêmico, então a gente precisa ter o cuidado com isso. Outra situação é o tamanho da fonte, né? Por mais que nós não tenhamos muito espaço, cuidem para que a fonte também não fique muito pequena. Vocês percebem que aqui na própria projeção aqui do slide, né, a gente percebe que a definição não está, enfim, até pela ampliação que foi dado aqui da página, a definição não está das melhores. Então, a gente tem que ter esse cuidado também quando a gente vai inserir o nosso texto, né, o tipo de fonte, o tamanho dessa fonte, né? Então, é um cuidado. Eu ia dizer mais alguma coisa a respeito disso, mas não me passou mais. Essa questão de alinhamentos, né, pessoal, da fonte, essas imagens também, né, elas podem estar vinculada com algum texto, então vocês querem usar alguma simbologia, como flechas, indicando, né, vocês podem fazer. O layout da configuração, ele é livre, mas ele tem que seguir essas etapas que são padronizadas. E um detalhe que já peguei vários posters acontecendo, eles não tiram a questão vermelha, né? A orientação que está ali, gente, vocês vão ler, vão entender o que é para fazer, mas ela deve ser retirada, não deve ficar ali, né? Deixa a orientação e escrever o que tem no meu pôster sobre aquela orientação. Uhum. E por último, pessoal, então vai o e-mail do autor ou dos autores que realizaram o projeto e aplicaram a oficina. E lembrando, então, que o pôster é de folha única, como se vocês elaborassem, né, o material e mandassem imprimir esse material. Né? Ele é, então, em folha única para ser apresentado. E lembrando que o sentido também é o sentido da folha que foi apresentado aqui. Eu só vou trocar. Tem outro arquivo que ele traz ele inteiro, que é esse arquivo. Né? Então, esse é o banner, pessoal. E o sentido dele, então, é o sentido retrato e não paisagem, que seria deitado. Né? Então, ele é nesse sentido na vertical. Então, da minha parte, seria isso. Não sei se as profs querem fazer alguma complementação. Vamos para os exemplos. Acho que tem alguns modelos, né? Uns exemplos para a gente poder mostrar para... Então, fechamos aqui. Só um minutinho, então. Eu vou mudar aqui. Então, ali segue alguns exemplos, né, de oficinas já realizadas, então. Aqui, algumas atividades esportivas para estudantes em situação de
da habilidade social. O local foi um pátio da escola, num contraturno. Então, vocês veem que tem bem a descrição do que o professor Alexandre foi explicando, né? Onde é que foi, o objetivo ali, ó, projeto extraclasse de robótica com alunos dos anos finais do ensino fundamental, a localização, a associação comunitária, o material que foi utilizado, as aulas de geografia, de ciências e matemática que foi desenvolvido nessa oficina. Então, olha como fica claro a foto que tem lá, que é a evidência que a professora Cristiane falou, sobre a presença dos alunos no momento de fazer essa atividade. Aqui tem a atividade prática que eles fizeram utilizando os materiais que estão descritos ali, né? E ali está uma imagem sobre os tipos de brincadeira, que é o que eles foram desenvolvendo, né? Mas apesar daquela imagem ali, ela não ser, ela é uma imagem que colocaram ali da internet, mas ela só representa o símbolo do projeto que ele fez, né? Da oficina que ele realizou, porque a prática da oficina mesmo, ela consta ali com os alunos e o que foi realizado. E até, pessoal, quando vocês utilizarem, né, que foi uma imagem, então, trazendo essa referência, né, ao esporte, às crianças, quando vocês utilizarem uma imagem que não é de vocês, essa imagem poderia ter vindo com a fonte, né? Então, vocês podem colocar fonte da imagem e o site aonde que vocês retiraram essa imagem, né? E daí fica justificado que essa imagem, enfim, ela desenvolve um papel no contexto, mas ela não é uma imagem de autoria de vocês, ou que foi realizada na aplicação da oficina. Isso. Então, um projeto sobre a diversidade nos anos iniciais do ensino fundamental, os materiais que foram utilizados, então, história em quadrinhos da Turma da Mônica, acessibilidade para cegos em museus, proposta inicial, descrição das obras em braille e autodescrição, gestores do museu e comunidade da cidade. Então, ali, a mesma coisa que o professor Alexandre falou antes, ó, utilizou uma imagem representando ali que da onde que eles realizaram da história em quadrinhos, mas faltou a fonte, né? Então, isso é bem importante de estar colocando também. Projetos sobre as Paralimpíadas, para refletir sobre a inclusão das pessoas com deficiência, foi realizado com alunos do primeiro ano do ensino médio, o material foi vídeos do YouTube, reflexões sobre as questões que emergiram do grupo. Então, a mesma coisa ali, ó, faltou a fonte, né, vídeos do YouTube, poderia colocar o link também, de qual vídeo que foi utilizado, né, então dá para complementar ali, né, onde fala sobre o material. E aqui é o modelinho dos banners, ó. Então, ali, a pessoa trabalhou ali sobre a diversidade, colocou as pessoas que participaram, a identificação, né? E assim, gente, não é para alterar nada na estrutura desse banner, né? O fundo lá, a identificação da universidade, de tudo, isso fica, né? Escrito ali, introdução, objetivos, metodologia, tudo isso vai ficar e vocês vão complementar conforme o trabalho que vocês desenvolveram, né? Mas não é para mexer na estrutura, não é para vai ficar bonito se eu botar a referência primeiro, eu botar o objetivo depois, não. Ela tem uma sequência para dar um entendimento de como foi realizada essa oficina. É o início, o meio e o fim, tá? Não pense, mas eu vou mudar a cor do fundo, eu vou mudar, vou botar... Não mexam nessa estrutura, porque ele é um modelo, né, conforme todos nós aqui já falamos, com normas, né, um trabalho acadêmico, então ele tem toda uma organização, por mais que eu fiz uma oficina com criança, tem que ser colorido, não tem que ser, ele é padronizado, né, vocês somente vão incluir a parte do trabalho de vocês ali da oficina. As fotos sim, ali vocês podem ver, ó, foi uma oficina que teve as aplicações, e teve uma parte ali que foi remota, e eles colocaram ali, isso não tem problema, porém tem que aparecer o rosto das pessoas. Se fez de alguma maneira que foi remoto, todo mundo liga a câmera,
né? Para poder tirar a foto e fazer esse registro. Não adianta ficar todo mundo com a câmera fechada, porque não vai valer, né? Então, assim, ó, para não ter o reenvio, deixei para a última hora e agora ainda não está certo, vocês realizem, façam e peça para alguém ler. Então, ficou claro, tu entendeu o que foi minha oficina, dá para entender com essa estrutura que eu fiz, tu consegue entender quando eu cheguei lá, o local que eu selecionei, o meu tema, né? Dá para entender, porque senão vai chegar aqui com a gente vai pedir reenvio. Tá com prazo apertado, mas vai ter que ter reenvio, né? Então vamos fazer caprichado, né? E corretamente de uma vez só, do que a gente ter que ficar mexendo, aí daqui a pouco até eu já me perdi na estrutura do meu trabalho, né? E aí bate aquele desespero, é final de semestre, muitas disciplinas, enfim. Vamos fazer as coisas, então, já seguindo, né? Assistam toda essa gravação que a gente vai disponibilizar para vocês seguirem e fazer corretamente e de uma única vez. E aqui, pessoal, quando eu falei antes de alinhamento, do texto justificado ou não, né? Aqui nós temos 2 exemplos, são exemplos até para a gente conseguir passar as considerações, né? Nós percebemos aqui ó, o cuidado que se teve, né, em alinhar todo o texto, né? Ele está todo justificado lá no final, né? Aqui já não se teve o cuidado tão preciso como o outro, né? A gente percebe que a estrutura já está mais desalinhada, o texto não está justificado, né? Então, cuidem com isso para que a apresentação fique com um layout bonito, né? E valorize o trabalho de vocês também. E as fotos, né, que ficam, né, não ampliem muito, né? Tenta ajustar a foto ali para ela ficar clara, né? Não ficar distorcida. Próximo. Vocês perceberam que ali também no banner bem embaixo, o professor Alexandre pode até colocar ali para vocês, que aparece depois ali, ó, a identificação lá, ó, o e-mail bem lá embaixo. Isso também está na orientação ali para vocês poderem colocar essa identificação do e-mail de vocês. Geralmente o e-mail institucional, tá, gente, que a gente coloca ali. Tem mais 2 exemplos? Uhum. Ó, a mesma coisa que o professor Alexandre falou. Ó. O primeiro exemplo ali, ele está desalinhado, né? Não está nas normas ali. E olha a diferença do outro que está. Olha o layout como fica diferente. Olha como fica bonito, padronizado, ele todo justificado, né? Pode ver que as fotinhas vocês podem ir organizando conforme vocês, né, acharem que fique melhor, que se encaixa melhor ali, né? Ó, uma foto maior, 2 pequenas, que vai identificando o trabalho de vocês. Mas só da gente olhar, a gente já consegue, assim, na hora perceber a diferença de um para o outro, né? E como isso chama atenção, né? Até lá no cabeçalho, né? Olha a diferença, né? O título, não botar alguma coisa muito poluída, né? Não encher com muito assim, procurar ser mais, eu fazer uma análise mesmo. Olha, eu vou separar exatamente a introdução onde quem vai ler vai entender. Não é pegar toda aquela página, tem gente que fez de introdução e tentar colocar ali, diminuir a letra até, né, da última. Não precisa, vocês só vão pegar e vão fazer, né, um recorte do que quem leia vai conseguir entender o que está escrito ali, né? Não é simplesmente pegar só lá do meu trabalho e coloquei aí e está pronto. Não, porque na disposição que tem vai ficar desconfigurado também, né? Porque aí vai ter que diminuir muito a letra, né? Então é uma síntese que vocês vão fazer para quem olhar vai conseguir entender o trabalho de vocês. E nesse trabalho chama atenção a questão do texto, do pequeno texto descrevendo a imagem, né? Tanto nesta imagem, tem um texto bem pequenininho aqui, descrevendo o que aconteceu neste momento, e aqui também. Né? Então, a imagem não fica perdida no trabalho, né? Entra num contexto também explicando a ação que se teve nesse momento, né?
ali mais 2 exemplos, então, ó, o teatro inclusivo, né, e a acessibilidade num contexto da escola, né? Então, os 2 aqui estão bem justificados, pode ver que ele tem mais de uma foto, mas ela aparece como uma sequência de como foi essa oficina, né? E aparece, ó, bem lá no item, a discussão dos resultados, né? Então, colocamos ali e vai dando a sequência de como foi feita, né? E uma oficina real, né? Aqui também o material que foi utilizado, ó, colocaram aqui. Nesse aqui, retomando o que o professor Alexandre trouxe, poderia ter ali a referência, né, a fonte da onde que se tirou aquela imagem, né? Mas aqui ao lado aparece também o momento que aconteceu isso, né? Então vai complementando uma coisa na outra. É exatamente essa sequência de entendimento que a gente, no primeiro olhar, a gente, ó, aconteceu desta maneira, né? Essa oficina. E aqui a nossa... A mensagem que fica para vocês, né? Que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire, né? É a nossa mensagem para vocês, porque é exatamente isso que a gente trabalha, né? A gente não educa ninguém e a gente não educa a si mesmo, né? Todos nós aprendemos o tempo todo, né? Então, a gente agradece por vocês, né? Nesse momento, nesse processo que vocês estão vivenciando, né? De poder ter contribuído nessa aprendizagem de vocês, né? E vocês sabem onde nos encontrar. Qualquer dúvida, podem nos chamar, mandar mensagem, pedir um socorro, né? Que a gente vai estar sempre à disposição para estar ajudando a conclusão desse trabalho. Perfeito, então. Então, gente, eu acho que agora a gente chegou ao fim, né? A gente tentou detalhar para vocês, para facilitar porque é a última entrega dessa disciplina, né? Essa disciplina, ela não tem a avaliação substitutiva, então a gente coloca o foco aqui nessa explicação, porque é ela que vai definir a avaliação, o grau final aí de vocês, né? Então, é importante que vocês se dediquem um pouco a esse grande resumo, que vocês usem todo o poder de síntese de vocês, porque esse é um poder que vocês vão usar pelo resto da vida, né? Então, é importante aprender a fazer isso, pegar lá da AP2, tudo que vocês foram construindo, que nós fomos construindo juntos de forma reflexiva, né? Fazendo aquela mediação entre a expectativa de vocês, as nossas expectativas enquanto academia, né? E transformar isso tudo em um único pôster agora, né? Como se fosse esse pôster para mostrar o trabalho numa mostra científica, para explicar para as pessoas, para chamar atenção, por que alguém vai parar ali para olhar meu trabalho, né? Meu banner, meu pôster tem que estar bem bonito para que as pessoas parem e queiram entender o que aconteceu ali, né? Então a gente espera ter contribuído com vocês até esse momento. A gente ainda tem mais um encontro, né? Mais para o final de novembro, mas esperamos ter ajudado vocês nesse momento, tá bom? Foi um prazer até o momento. Isso aí, então, pessoal. Nos despedimos, então. Tá? Uma boa noite a todos e até o próximo encontro.